Estamos aqui a gravar, é sempre melhor colocar logo a gravar, que às vezes posso me esquecer. Vou só abrir aqui o PDF, que eu estava aqui a fazer download, esqueci-me completamente de pôr aqui no computador. Vou só verificar se está tudo, se não me esqueci de nada, de fotos, também, de fotos também se calhar não é assim tão importante, mas é importante ao mesmo tempo. Agora, ok, tá. Eu agora, este webinar vai ser mais curto, porque eu já tinha deixado algumas informações no PDF, que eu deixei alguns ali no grupo. Mas vai ser mais curto a nível de quantidade de informação, porque já lá estava muita informação nesse PDF, mas vai ser mais profundo no que toca à dinâmica do Neptuno no vosso mapa e à dinâmica de peixe no vosso mapa. Daí eu vos ter estado aqui a perguntar o que é que vocês têm, se têm alguma coisa. Ah, estava aqui mensagem, ainda estava a ver. Pois, o Luís diz peixe na casa 2 e a lua negra na casa 2 em peixe. Ok, Luís. A gente agora. Olá, Anabela, boa noite. A gente agora vai falar um bocadinho, nos aprofundar um bocadinho mais. Noite. Olá, Anabela, tudo bem? Como estás? Estás com bom ar, adoro. Bem, Gosto. bem. Olha, eu vou começar aqui a partilhar convosco aqui o PDF. Deixa-me ver aqui. Partilhar. Não, só um bocadinho vesga. É isso mesmo. Estava aqui. Mais para cima. Digam-me só se conseguem ver isto. Está aqui à minha frente agora. De Sim, Neptuno. Boa. sim, Vou só sim, sim. diminuir aqui um bocadinho que eu. Sim, também é demais. Ora, muito bem, vamos falar de Neptuno. Eu gosto muito de falar de Neptuno. Porque eu também, é assim, confesso que sou um bocadinho suspeita, né? Que eu tenho a lua em peixe, então confesso que tenho aqui algum conhecimento na pele da frequência deste planeta bastante importante no nosso sistema solar. Portanto, ele neste momento está no signo de Carneiro, como vocês sabem, e está aqui a iniciar um ciclo não só nessa energia, mas também na vibração cardinal, que é a frequência do signo carneiro, da energia cardinal, que é a energia dos inícios, não é? Então está aqui a trazer aqui, sobretudo aos carneiros, aqui uma oportunidade muito interessante para iniciarem aqui alguma coisa, ou alguém que tem alguma coisa em carneiro também, o Neptuno em trânsito está aqui a trazer uma oportunidade de vocês iniciarem aqui qualquer coisa, portanto, darem aqui o término na questão, em alguma questão na vossa vida e iniciarem uma outra coisa. Que a gente vai falar aqui um bocadinho, não vou aprofundar muito, mas vamos falar aqui um bocadinho de energia e da história do Neptuno e a relação que ele tem com o chakra do coração, já tinha falado isso no PDF. E a parte 3, essa sim, eu decidi aprofundar aqui, porque gosto de vos ter aqui a ouvir e é sempre melhor para quando sentirem, por exemplo, tirar dúvidas, terem as vossas questões, eu prefiro estar aqui convosco. Vamos lá falar aqui um bocadinho desta história, não é? Desta energia. Quando a gente fala em Neptuno, a gente fala, a palavra que me vem logo à mente é ilusão. Ilusão. Embora eu tenha colocado aqui uma data de palavras que estão conectadíssimas com este planeta, mas se eu penso em Neptuno, eu penso em ilusão. E ilusão nos dois parâmetros, no sentido em que nós estamos aqui no planeta Terra e o Neptuno ele é tão subtil, mesmo a nível energético, mesmo a nível astronómico, não se fala só aqui a nível astrológico, mas a nível astronómico, ele é um planeta tão subtil, já é um dos planetas que está mais longe do Sol, portanto ele não recebe propriamente muita luz solar, portanto o Sol aqui simboliza a consciência, e o Neptuno, como está muito longe do Sol, claro que Plutão está muito mais longe, mas trazemos aqui uma analogia muito interessante, como o Neptuno está muito longe do Sol, é como se ele fosse este véu que separa estas duas camadas, aquilo que é o real e aquilo que é o imaginário. É como se ele fosse um véu.
É como se ele fosse, às vezes até mesmo na hipnose nós dizemos muito e chamamos muito que é o véu do esquecimento, ou seja, quando nós encarnamos aqui, certo? Um, Se há coisa que todos nós, pela qual todos nós passamos, é pelo véu do esquecimento. E o que é o véu do esquecimento? É a alma, ela encarna e ela esquece da programação toda que ela planeou para aqui, para esta existência. Né? E o Neptuno ajuda-nos, como ele tem esta frequência subtil, né? Porque o amor incondicional é uma frequência muito subtil e que vai além da forma, vai além da Vênus, né? Que é a sua etapa inferior. Como ele vai além da forma, ele simboliza sim esta ilusão. Portanto, é esta camada bastante subtil que separa, no fundo, duas realidades. Portanto, já dei aqui, entretanto, nesta conversa, já dei aqui mais algumas palavras relacionadas a Neptuno, mas sim, sobretudo, ele é amor incondicional. Tanto que, para mim, o Neptuno é a última resposta de um chakra cardíaco expandido. Portanto, não é fácil de chegar a esta energia, de chegar a esta vibração, porque eu vou-vos dar aqui um exemplo muito simples relacionado ao amor incondicional. Os animais são dos seres que mais nos ensinam sobre esse amor. E se vocês repararem, nós fazemos parte, quem tem um animal deste bebezinho até falecer, não é? Até partir, nós fazemos parte de todo um capítulo da vida deles e eles fazem parte somente de um capítulo muito breve da nossa vida. Portanto, eles já sabem amar, não é? Eles já sabem amar incondicionalmente. Eles não querem saber se a gente está frustrados, se estamos chateados com alguma coisa, se do nada viramos góticos. Não, eles amam-nos tanto, a um nível tão incondicional que aquilo que é físico, aquilo que é material, passa-lhes completamente ao lado. Portanto, eles são puros, são animais puros. Por isso é que eles vivem menos tempo, não é? Porque eles já sabem amar e isso é uma coisa que nós levamos uma vida inteira ou várias vidas a tentar aprender. Esta frequência de Neptuno também está muito associada à frequência crística, daí nós temos trabalhado muito brevemente com a energia de Mãe Maria, não só através daquela meditação, mas também aqui de algumas dinâmicas que eu fui colocando ao longo do ciclo. Eu não sei se vocês estão cientes dos raios cósmicos, mas este planeta está muito associado ao sexto raio cósmico, que é o raio cósmico que está associado, é o raio rubi dourado, e é o raio que está associado a Jesus Cristo, Maria Madalena, Mãe Maria, portanto está associado a esses seres que estão de alguma forma muito conectados com este amor incondicional. Este planeta é o planeta também chamado de planeta da transcendência, porque ele transcende o ego, ou seja, ele transcende a forma, transcende a Vênus. Daí ele ser uma oitava acima, como se fosse um upgrade da própria Vênus. Ele fala muito de dissolução, porque o Neptuno tem a capacidade de quê? De purificar. E vocês reparem, não há emoção, não há frequência mais pura que não o amor, não é? Por isso ele dissolve as máscaras. Por exemplo, quem é carneiro, quem tem o sol em carneiro, há de haver ali uma dada altura que o Neptuno vai passar, que ele está em trânsito em carneiro, vai haver ali uma dada altura que o Neptuno vai passar pelo sol dessa pessoa em carneiro e vai dissolver todas aquelas máscaras e couraças que a pessoa foi usando ao longo da sua vida, seja para se proteger, seja para se sentir aceite, se sentir amada. Portanto, o Neptuno, como ele tem este amor tão profundo, é tão honesto e tão incondicional, ele, pelo planeta que passe, pode ser uma Vênus em Carneiro, a pessoa pode ter uma Vênus em Carneiro, um Marte em Carneiro, independentemente do planeta, mas o Neptuno passa para quê? Para purificar aquele planeta. É sempre o objetivo de Neptuno, purificação, dissolução. Está associada à ilusão, ao sonho, por exemplo, é muito comum, se só uma curiosidade, as pessoas que trabalham muito com mediunidade têm geralmente são pessoas com Neptunos muito fortes no mapa. Ou um Neptuno em trígono com o Sol, ou um Neptuno em trígono com a Lua é muito comum, ou em conjunção com a Lua é muito comum. Pessoas que trabalham com mediunidade geralmente têm um Neptuno muito forte. E pessoas que sonham muito também, pessoas que têm, por exemplo, recebem mensagens, isso também no fundo é mediunidade, não é? Recebem muitas mensagens, por exemplo, através de sonhos e ações proféticas e tudo mais. Isto é Neptuno, é espiritualidade pura, é fusão, não é?
também está associada à rendição. Porquê? Porque o amor é a única frequência capaz vá lá, de nos elevar a um patamar diferente. Daí o nosso chakra do coração ser tão importante a ser trabalhado. E ele unifica, portanto, ele une, ele une o que foi separado. Vou-vos dar aqui um exemplo muito simples. Todas as nossas almas, de alguma forma, têm memória da unidade. E Neptuno guarda essa memória dessa unidade. Porque ele, há pouco eu estava a dizer até, ele é o regente de peixe. E o peixe é o último signo da roda do zodíaco. Portanto, é o peixe que une as águas de peixes. Se a gente for observar até mesmo a simbologia dos peixes, essa parte é muito engraçada. Se vocês forem observar os peixes, geralmente um está assim, outro está aqui em baixo, um nada para o futuro e o outro nada para o passado. Ou seja, os peixes são antenas parabólicas que unem o passado da alma ao presente e ao futuro da alma. Portanto, eles fazem uma unificação. Eles unem o que está separado. Não é? E nós, que estamos aqui, de alguma forma, estamos separados da fonte. Então, é através de Neptuno, deste amor incondicional, que nós podemos voltar a unificar-nos com essa fonte criadora de tudo, não é? O cosmos. Gosto muito de trabalhar com Neptuno. Agora, a parte mitológica também é sempre muito interessante, porque se a gente for olhar aqui à parte da mitologia grega, que é sempre a mitologia que eu pego, o Neptuno era o Poseidon. Há quem conheça Neptuno por Poseidon, Neptuno Poseidon é a mesma coisa. Portanto, é o deus dos mares, está associado aos mares, daí o Neptuno ser regente de peixe. E ele também estava muito associado a terremotos. Tanto que isto é muito comum, geralmente, não é sempre, mas geralmente quando há terremotos há sempre um tsunami, ou quase sempre há um tsunami. Não é? Portanto, ele movimenta estas energias do inconsciente coletivo. O Neptuno tem a capacidade de movimentar as águas do inconsciente coletivo. Portanto, ele representa a instabilidade do mundo emocional. Não é? Aquilo que não é tão visível, que se a gente for olhar, por exemplo, para a nossa mente, ele seria a mente subconsciente. Ou melhor, seria a mente transpessoal. Porque a nossa mente ela é física, mas já há aqui uma parte de nós, posso até chamar de aura, campo energético. O Neptuno é esse campo, portanto é aquela parte de nós subtil, subconsciente e energética que de alguma forma todos nós temos. Daí eu ter escrito aqui também, portanto ele rege aqui as forças inconscientes, não é? Nós muitas das vezes não temos consciência da energia, mas por vezes sentimos. Eu até gostava, vou só pôr isto aqui mais para este lado que é para ver. Eu até gostava de focar aqui numa coisa que eu acho muito importante e que está muito associada a este planeta, que é, há vários antigos astrólogos, que chamavam Neptuno de provedor da alma. E porquê que eu deixei, por acaso esqueci-me de colocar isto aqui entre aspas, que esta frase não é minha. Alguns antigos astrólogos chamavam Neptuno de grande provedor da alma. Porquê? Porque ele tem a capacidade de nos elevar a frequências que vão além desta dimensão. Se a gente for perceber o nosso chakra cardíaco, ele é um portal multidimensional. Portanto, da mesma forma que ele é um portal, este planeta Neptuno, por também estar associado à mediunidade, ele também nos faz aceder a campos de vibração que estão para além do físico. Isso é o coração, isso é Neptuno. Portanto, ele, nesta dinâmica de nos mostrar o que está para além do véu da ilusão, né? Porque isto tudo é uma ilusão, né? Isto aqui é tudo uma ilusão que nós estamos aqui a presenciar. Portanto, ele mostra-nos, tem esta capacidade de nos mostrar o que está para além da ilusão. Mas ele, nessas dinâmicas de mostrar e não mostrar, ele tem a capacidade, e os antigos já diziam isso, de nos testar. O Neptuno testa-nos em alguma frequência, testa-nos com dinâmicas, com miragens, e isso faz com que essas dinâmicas, de uma forma ou de outra, nos levem a desenvolver um pouco mais aquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós sentimos. Isto é coração. Por isso é que ele está associado a este centro.
tão especial que é o nosso cardíaco. Porque ele leva-nos a um estado que... Vou dar até aqui um exemplo, como aconteceu há umas semanas atrás, há uns meses atrás, já nem sei, quando nós tivemos o apagão. Portanto, ele tem a capacidade de nos mostrar, digamos assim, através de alguns testes, que é possível sentir e saber sem eu estar a ver. Portanto, ele leva-nos mesmo a este estado de consciência que está para além daquilo que é físico, daí está muito associado à mediunidade também. O Neptuno é a névoa que revela. Isto é uma frase, se não me falha a memória, que eu tirei de Maria Flávia. Daí estar aqui em aspas. Maria Flávia foi uma astróloga muito especial. Portanto, ele é aqui uma espécie de paradoxo, um paradoxo meio sagrado, não é? Que nos influencia na área de vida onde nós temos o Neptuno através daquele signo em que ele se encontra. A influência dele no mapa natal, esta parte é importante porque depois vai servir um pouco de guia mais para a frente quando nós formos falar do Neptuno nos signos e nas casas. Porque é que ele é influente? Porque ele indica na área do mapa onde ele está, onde é que a pessoa tem que se perder para se encontrar outra vez. É muito normal e é muito comum a casa onde a pessoa tem Neptuno, por vezes sentir ali tanta confusão, tanta dinâmica ilusória, mas isso, mais uma vez, tem um propósito. É tão comum isso acontecer porque é mesmo esse o próprio processo do Neptuno. Ele faz-nos perder nesta ilusão, ele faz-nos, muitas das vezes, até sentir-nos meio que perdidos, meio que num naufrágio. Para quê? Para que a gente possa encontrar outras formas de lidar com aquela energia. E a gente depois já vai falar um pouco mais sobre isso, dependendo da casa onde ele está, dependendo do signo onde ele está. Portanto, no fundo, o objetivo dele é que a alma emerja sempre, para que a personalidade, portanto, aquelas máscaras que nós desenvolvemos, possam ser dissolvidas para a alma depois conseguir emergir. No fundo, este é o objetivo, é dos objetivos maiores deste planeta. Há pouco eu disse isto, portanto, para mim ele é a resposta final de um chakra cardíaco consciente, expandido. Eu até posso dizer que não é fácil a pessoa atingir este nível de consciência, porque Neptuno é dos planetas que mais provações nos dá, muitas das vezes através da ilusão. Neptuno representa aqui a alma que já venceu a dualidade e transcendeu. Porquê é que eu escrevi isto? Porque ele é a oitava acima da Vênus, enquanto que a Vênus ama na dualidade, ama pela forma, o Neptuno não quer saber da forma, não quer saber do mundo dual, porque ele é uno, ele é o todo, ele unifica, tem a capacidade de unificar. O que está separado em dois, ele une, ele tem esta capacidade. Portanto, assim como este chakra Neptuno dissolve as máscaras para voltar a unir o todo, em verdade. Este é o objetivo máximo do Neptuno. E isso é o objetivo máximo também do coração, que é nós sentirmos tão conectados com o todo, que nós, a única coisa que se calhar poderíamos emanar daqui é mesmo esse amor incondicional. Mas para termos esse amor incondicional e para expandirmos este chakra, nós temos que estar num nível de consciência muito elevado e que se calhar nem nós, nesta existência pelo menos, conseguiríamos atingir o grau de este grau tão sublime de Neptuno. Não é fácil de chegar a esta consciência porque é uma consciência que me diz assim: eu amo toda a gente, eu amo tudo e toda a gente, independentemente do caos, independentemente das mortes que estão a acontecer, independentemente de tudo, eu amo tudo. Isto é Neptuno, eu amo porque eu sei que há uma ordem toda neste caos. Então eu estou a ver para além da ilusão. Isto é Neptuno, não é fácil de chegar aí. Porque a gente tem que dissolver muitas camadas em nós até chegarmos a esta pureza. Eu acho que a palavra mais conectada também com Neptuno é pureza. Até chegarmos a este nível de pureza, nós temos que desmantelar aqui muita coisa e dissolver muita coisa também. Ele não tem desejo, ele não tem carência, e isto são coisas de Vênus. Portanto, ele está mesmo já a um degrau a mais acima da Vênus. Ele ama incondicionalmente. Por isso. Agora vamos aprofundar aqui esta parte, que é das partes que eu acho mais interessante e que se calhar
vos vai ajudar muito mais aqui nesta dinâmica. Aqui, é assim, Neptuno em Carneiro, duvido que há aqui alguém que tenha, porque isso foi lá há cento e tal anos atrás. Já foi há uns bons anos atrás. Então também duvido que há aqui alguém que tenha, que isso foi aproximadamente há cento e tal anos atrás também, Gêmeos também, mas eu pus aqui na mesma, assim fico com essa informação. Neste momento ele está aqui a passar em Carneiro em trânsito e ele está aqui a pedir-nos o quê? Em trânsito, para que a gente aprenda a agir com mais compaixão e inspiração, a fim de nós canalizarmos a nossa única iniciativa para causas maiores. E não só, eu só pus aqui uma frase de cada, mas não é só isto, é muito mais. Ele está em trânsito em Carneiro e vem ajudar muito também, falando aqui até de um tema que eu acho interessante, vem muito ajudar até aqui a dinâmica do masculino ferido. Ele vem dissolver, né, os homens, eu falo porque observo também e sei que é assim. Os homens muitas das vezes sofrem muito calados porque ainda carregam muita dor, muita crença dos seus antepassados, até mesmo do inconsciente coletivo. Lembram-se que o Neptuno é um inconsciente coletivo? Ouçam esta parte que é importante. O Neptuno aqui está a fazer uma cura daquilo que é o masculino ferido, no masculino que não se conseguiu expressar, no masculino que foi calado, que não foi ouvido, que foi forçado a manter uma postura quando se calhar queria estar vulnerável. Portanto, é uma cura aqui bastante profunda, e que nos vai levar aqui, mais uma vez, Neptuno faz isso, aqui há alguns testes para que a gente possa dissolver camada a camada, não só nos próprios homens, mas também nas mulheres, porque nós também temos o masculino. Então, este Neptuno em Carneiro em trânsito, que é o que está a acontecer agora neste momento, ele vem muito a ajudar a dinâmica daquilo que é o masculino. Quando o Saturno entrar em Carneiro, vai ser dia 25 de maio, vai fazer conjunção com esse Neptuno em Carneiro, e já se fala nisto, mas acho que nessa altura se vai ouvir falar mais, que é da dinâmica, por exemplo, da infertilidade masculina, ou do poderio sexual do masculino. Ainda, como é que essa energia é utilizada? É utilizada ainda de forma consciente ou é utilizada a partir de uma consciência mais, mais carnal, se assim posso dizer, mais bruta, não tão espiritual e conectada com o todo e com as sensações? Há muito, já se fala nisto, mas já há muito que se vai falar mais quando isso acontecer a partir do dia 25 de maio. Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguns tipos de medicamentos, isto também é Neptuno, Neptuno rege a medicina também. Tanto que muitos médicos e pessoas assim ligadas à saúde geralmente também têm Neptuno forte no mapa. De certos e determinados medicamentos que estão a fazer muito mal à fertilidade masculina, portanto, à capacidade do homem conceber, digamos assim. Não sei se vocês já ouviram falar disto. Se há aqui alguém que já ouviu falar disto. Se não quiserem ligar o microfone, podem escrever. Só para saber se estou um bocadinho a par disso ou não, se já ouviram falar. Não? Se calhar ninguém ouviu. Mas isso já se está a falar e acho muito interessante porque isso é uma dinâmica bastante, que está bastante conectada com este Neptuno em Carneiro. Portanto, Neptuno em Caranguejo aqui também ninguém tem, que isso já foi há uns bons anos atrás, em Leão também não. Em Virgem, se calhar, alguns avós de algumas gerações, alguns avós, bisavós, são capazes de ter este Neptuno. Não vou aprofundar muito estes, à partida, não sei se alguém tem alguém vivo na família com este Neptuno em Virgem. Mas isso, se alguém tiver alguém vivo, provavelmente fazem parte aqui dos nossos avós, bisavós. Não sei se alguém tem. Agora, Neptuno em balança, alguém tem aqui?
em Escorpião já é capaz de ter alguém. Isso já é mais recente. Não? Também ninguém tem Netuno em Escorpião? Tinha a ideia que sim. Pelo menos se alguém tem, ou se calhar não está aqui a ouvir. Sagitário. Netuno em Sagitário. A Anabela. Anabela, este Netuno em Sagitário é muito interessante. Luís, vocês têm Sagitário, não é? Luís e Célia também. Casa 11, ok. As casas é a seguir, mas sim. Portanto, casa 7. O Netuno em Sagitário é um Netuno muito interessante, porque ele vem aqui para ajudar a pessoa a canalizar aqui a fé, a verdade e a espiritualidade aqui num sentido mais profundo. Um, o objetivo desse Netuno é evitar a excentricidade, ou seja, a parte dogmática deste signo, que por vezes, se não tiver cuidado, pode ficar muito obsessivo por aquilo em que acredita. Portanto, aqui estas pessoas é muito interessante, eu às vezes até reparo, as pessoas que têm Neptuno em Sagitário, o Neptuno é uma coisa muito engraçada quando está nesse signo, que é faz a pessoa questionar mil e uma vezes as suas crenças. A pessoa parece estar sempre a atualizar. Ou seja, a pessoa nunca está, é uma coisa muito interessante, eu acho muito interessante esse Neptuno, porque a pessoa nunca está firme, está sempre a atualizar. Porquê? Porque este Neptuno está a tirar camadas de crenças que a pessoa traz, seja desta existência, seja de outras existências da alma, seja de outras dinâmicas até mesmo familiares. Ele vai descascando a cebola, portanto, ele vai dissolvendo todas as camadas, portanto, a pessoa, se hoje acredita numa coisa, amanhã se calhar já acredita noutra. Não há mal nenhum nisso, eu acho engraçado porque esse Neptuno vem mesmo ajudar a pessoa a ir de encontro. Isso serve para quê? Para ajudar a pessoa a ir de encontro à verdade dela, que é só dela, mais ninguém. Portanto, até aconselho uma pessoa com este Neptuno a descobrir, vou até dizer assim, a sua própria verdade, porque vai haver muita coisa na vida que ela não se vai identificar e vai questionar muito, aquele Neptuno questiona muito. Ai, será que isto é assim? Ai, será que isto é assim? O Neptuno gosta, em Sagitário, gosta de ir a fundo nas coisas. Não é propriamente um Neptuno raso. Hum? Então, questiona muito, procura muito, conecta muito. E o objetivo dele é chegar à fonte, à verdade que é só dele. Faz sentido isto? Anabela, Celinha e o Luís diz que confirma, Luan. Muito bem. Vou tirar isto aqui. Alguma dúvida com este Neptuno que queiram tirar? Aproveitem agora, que eu estou aqui. Posso perguntar, Ana? Sim, sim, Anabela. Quando tu dizes aqui que este Neptuno questiona as crenças, não é? O será que é assim? Isto é também, por exemplo, questionar que é a própria falta de confiança naquilo que temos, não é? Portanto, temos aquelas crenças, mas nós ainda pensamos, mas não sei se isto aqui ainda é o suficiente, se calhar ainda preciso mais qualquer coisa. É crenças nesse sentido, na falta de confiança naquilo que nós já temos, A mas falta que ainda não é suficiente e depois ainda vamos buscar mais. O Neptuno em Sagitário é um Neptuno profundo. Ele gosta de ir a fundo em todas as temáticas que ele está envolvido. Portanto, ele não se contenta com informações rápidas, rasas, ele gosta de ir a fundo. Respondendo aqui à tua pergunta, não diria falta de confiança não é propriamente uma coisa de Neptuno em Sagitário, a falta de confiança se Ok, calhar tem a ver com outro aspecto. Tu tens aí no teu ok. mapa. Aquilo que pode acontecer com este Neptuno é ele questionar tantas coisas que se frustra com. Isto é muito comum, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito simples para ser mais prático, para vocês perceberem. Uma pessoa Hum, que sabe tudo sobre todas as religiões, mas não se identifica com nenhuma.
Parece, a pessoa percebe mesmo que a verdade que ela procura não está lá, está aqui dentro. Isso é o Neptuno em Sagitário. O Neptuno em Sagitário quer dissolver tudo aquilo que limita, tudo o que está a limitar, tudo o que é dogma, tudo o que limita, né? Geralmente os Neptunos em Sagitário não têm religião. É muito comum. Geralmente eles dizem, olha, eu sou do universo. Porque dizer que são de uma religião é limitar aquele Neptuno em Sagitário. Ou até mesmo, por exemplo, uma pessoa que tem Urano em Sagitário, é uma coisa. Geralmente esses aspectos assim no mapa são pessoas que estão abertas a tudo. Questionam porque questionam tudo. Aquele Neptuno faz a pessoa questionar tudo. Portanto, não tem muito a ver com falta de confiança, mas é um posicionamento que faz a pessoa ir descascando para ir quê? De encontro a quê? À sua verdade interior, que é o mais importante. Àquilo que ela acredita. Às vezes a pessoa pode não saber em que é que acredita, por isso é que precisa descascar a cebola e isso é esse Neptuno em Sagitário. É muito interessante. Olha, a Alexandra diz, confirmo, sou do universo. Geralmente é assim. Não sei se faz todo o sentido. Tenho Urano Natal em Escorpião e transitou para Sagitário. Consegues explicar este? Como assim? Tens Urano Natal em Escorpião e transitou para Sagitário? Estás a falar das progressões? Já me respondes, Célia. Fez sentido, Anabela, aqui responder à tua pergunta. Sim, sim, fez sentido e é mais numa de os outros podem passar tudo aquilo que eles quiserem, mas eu não levo aquilo como garantido. Portanto, eu preciso ir aprofundar, É isso. não é? Para sentir isso na minha essência, não é? Exatamente. Pronto, aquilo pode não me dizer nada, então aí se não me disser nada, eu passo em frente, mas vou aprofundando cada coisa. É mais nesse sentido, não é? É mais nesse sentido. É muito Uhum. nesse sentido. Vocês, Ok, vocês, ok. vocês não se contentam com o que ouvem. Se aquilo não ressoar em Hum, vocês, isso para vocês não é nada. Portanto, o Neptuno faz-vos ir em direção à verdade da vossa alma. Não é à verdade dos outros, não é aquilo que está escrito nos livros. Isso muitas das vezes para vocês é muito limitante. Vocês vão uhum. além fronteiras. A verdade para vocês é universal. Daí vocês muitas das vezes, em determinadas religiões, podem se identificar com algumas coisas dessas religiões, mas vocês querem mais. Não chega. Parece que a verdade não está lá, está aqui. É até vocês perceberem isso. Vocês que andam à procura da verdade, e esse Neptuno procura a verdade, vocês muitas das vezes, numa fase inicial, procuram-na fora. Mas esse Neptuno, ele vai vos desiludir muito, e isso é muito comum, a desilusão, até mesmo com relação a algum tipo de religião, crença. Eu conheço algumas pessoas com este Neptuno que eram até uma fase católicos e desiludiram-se completamente. Ficaram desiludidos com aquilo que começaram a ver e que estava relacionado com a Igreja Católica e os ensinamentos. Portanto, a desilusão faz parte do processo de Neptuno para levar a pessoa em direção à sua verdade interior. Eu gosto muito deste posicionamento, acho muito interessante. Obrigada, Ana. Obrigada, eu, Anabela. Deixa eu ver aqui para cima. Ou seja, nasci com o Urano em Escorpião, mas com o passar dos anos passou para Sagitário. Pois isso deve ser as progressões, não é, Célia? Mas confirma-me só, porque eu não sei se é ou não. Sem dúvida, diz a Alexandra, é um upgrade constante, sim. Vocês nunca estão satisfeitos, é uma coisa muito, muito interessante. O meu sentir é a minha luz, exatamente. Este Neptuno em Sagitário vem aprender muito a confiar naquilo que sente. A verdade dele é só a verdade dele. E é nisso que ele tem que se focar. Não é porque dizem que a religião hindu faz isto e aquilo e é assim. Não, não. A verdade vocês têm que a descobrir por vocês. Por isso é que é muito comum também estes Neptunos assim. Fazerem, por exemplo, gostam muito de viajar e de adquirir conhecimento nas viagens, acabarem até por tirar muitos cursos ou de querer saber muita coisa e querer aprofundar muitos, muitos aspectos da vida e da espiritualidade, porque eles querem mesmo entrar a fundo nas coisas, não são propriamente posicionamentos rasos.
confiar na intuição e na vibração do corpo. Exatamente, exatamente. E essa vibração vem muito através de quê? Do coração, porque este planeta está muito associado, ao coração. Mas depois confirma-me isso, Célia, se é progressão ou não. Não sei. Porque se for progressão, tenho resposta para te dar. Agora, se for outra coisa que eu não esteja aqui a ver, não sei do que é que se pode tratar. O que é progressão? As progressões são é a tua evolução interior. As progressões. Geralmente, quando a gente analisa mapas, nós não analisamos só o mapa natal, analisamos também as progressões, que mostra como é que está a evolução da pessoa a nível interno, é o relógio interior da pessoa. Agora, essa parte do Urano passar para Sagitário, ainda estou a ver a nascer as progressões, mas depois logo me confirmas. Neptuno em Capricórnio, alguém tem? Tinha a sensação que a Catarina tinha este Neptuno. Sim, sim, É tenho. isso, não é? Ah, bem É parecido. Capricórnio, na casa 4. Isso, olha, o Neptuno em Capricórnio vem aprender, para além daquilo que eu escrevi aqui, não é? Vem aprender a estruturar-se a nível interior, a partir da fé, a partir do invisível, a partir do confiar naquilo que tu não vês, mas que sentes. Ainda por cima na casa 4 a gente depois já vai falar nisso, não é? Ainda mais por estar numa casa de água, dá mais ênfase a isso. Um, Ele vai-te ajudar muito, sabes a quê? A dissolver estruturas, muros, que tu foste criando ao longo dos anos para te proteger. Por isso é que os Neptunos, por exemplo, dando só aqui uma à parte, geralmente os Neptunos em terra, claro que não há aqui ninguém com Neptuno em Virgem, muito menos com Neptuno em Touro, mas é muito comum os Neptunos em terra terem muita dificuldade para abrir o coração. A forma que eu te vou dar aqui para que tu possas abrir mais o teu coração, a fórmula está muito no teu Saturno, em tu criares aqui uma estrutura interna coesa e forte, e que aprendas a analisar as coisas e as pessoas a partir de um panorama mais sentir, não tanto mental. Porque às vezes este Netuno, embora seja de terra, ele muitas das vezes dispersa-se muito, não porque quer, mas porque tem medo de se entregar. Então acaba por fugir, tirar o pé das situações, por fugir muito das situações, tem muito receio de estar vulnerável. Daí eu ter falado em construir muros, como se os Capricórnios, eles fazem isto muitas das vezes, não é só o Netuno em Capricórnio. Como é um signo que tem muito esta dinâmica de guardar e de cristalizar as memórias, e tu ainda mais tens ele na casa 4, isso muitas das vezes está associado a questões familiares. Ou seja, são questões que fazem parte do teu clã, são questões que essa parte da confiança já não vem de ti só, já vem aqui do teu clã, das histórias do teu clã. Portanto, aqui o mote passa muito por aprenderes a confiar na vida, de braços abertos, sem medo de te magoares, porque o Neptuno em Capricórnio tem muito receio disso. Então, às vezes, tem muita dificuldade de se entregar. E por isso, muitas das vezes, também acaba por ficar, em muitas ocasiões, algo ressentido também. Ele tem muita capacidade, sabes de quê? De construir aqui uma ligação muito bonita entre o corpo e o coração. Um castelo, digamos assim, um castelo entre o teu corpo e o teu coração. Por mais que não te tenhas sentido seguro no passado, este Neptuno tem uma capacidade imensa de fazer as outras pessoas à volta se sentirem mais seguras, mais acarinhadas. É um posicionamento também muito importante e muito bonito também neste sentido. Portanto, como disse aqui, aprende a confiar no invisível sem perder a tua estrutura. Constrói com alma e alinha-te a objetivos com propósito. Também é uma coisa muito interessante para Neptuno e Capricórnio. Pá, tal e qual. Ana, antes de fazer estes ciclos, não tinha noção o quanto o meu mapa astral fala da minha relação com a intuição. É Uhum. fogo.
hum, realmente ressoa muito mesmo. E gostei muito da forma bonita como puseste. Sim, Neptuno em Capricórnio, às vezes as pessoas não dão muito aval a estes posicionamentos, por ser um posicionamento mais terreno, mas vocês têm aqui uma capacidade muito bonita de fazer esta ligação entre o céu e a terra. Eu vou até fazer aqui uma analogia com o Capricórnio. Se vocês forem ver o Capricórnio, ele é a cabra da montanha, não é? Aquela que escala. Porquê? Porque é que ela faz isso? Porque é que existe essa alusão até ao próprio animal e à própria montanha? Porquê? Porque o facto de ele estar no cimo, no topo da montanha, faz com que ele esteja mais perto que de Deus. Então, o Capricórnio, por si só, por natureza, já tem a capacidade de conectar a Terra ao céu. Então, se tu juntas um Neptuno e um Capricórnio, tu tens aqui uma capacidade muito bonita de unir o céu à terra e a terra ao céu. Eu até te vou dar aqui vários exemplos. Há pessoas que têm este Neptuno e é muito comum pessoas que têm este Neptuno construírem algum tipo de estrutura, algum centro, por exemplo, holístico, algo do género, que ajuda as pessoas nesse mesmo próprio processo. E às vezes até mesmo de quê? De meditação, porque a meditação é uma boa forma de tu conectares o teu corpo aos vários corpos subtis que tu tens. Há aquela parte, no fundo, é aquela fase em que tu passas o véu de ilusão. Tu, quando estás em meditação, passas esse véu. Quando estás em hipnose, tu passas esse véu. Não é à toa que também tens a formação em hipnose. É muito É a interessante. minha terapia favorita até agora. Sim. Então é isso. É É. muito interessante também, gosto muito deste Neptuno também. Oh, Ana, tenho um sextil, não tenho nada com o Sol e com a Lua. Por acaso, quando disseste aquilo, fui logo ver. Uhum. Ah, tenho um sextil com Urano e Uhum. com Plutão. Não, desculpa, Neptuno e Plutão, sextil. E Uhum. depois conjunção com Urano. Neptuno e Urano em conjunção. Na O que é casa que diz? 4. Na casa 4. Por isso, às O vezes que é que pode diz trazer isso? alguma instabilidade. O que é Urano? O Urano é a mente cósmica. Sabes o que é que eu estava aqui a pensar? Ah, é a unidade, não é? A unidade é Neptuno, mas a mente cósmica é Urano. Eu estava aqui a pensar nessa conjunção que tu tens em Capricórnio, na casa 4. Isso é um posicionamento muito interessante, para aquele tipo de pessoa que trabalha com intuição. É um bom posicionamento para as pessoas que trabalham com intuição, porque têm muitos flashes, só que o Urano, se não tiver treinado, digamos assim, às vezes tu podes ter muitos flashes, mas não compreenderes, porque o Neptuno joga alguma neblina. Daí a importância, por exemplo, de teres práticas que façam essa união entre o céu e a terra, como por exemplo a meditação ou a hipnose, que te ajudem a enraizar mais. Porque o Neptuno. Pois, Diz. sim, foi quando há bocadinho disseste a questão da mediunidade, foi aí que eu fui ver exatamente. Sim. Uhum. Desculpa. Esse posicionamento traz muitos insights. Só que às vezes tu podes não os compreender por causa do Neptuno aí. O Urano traz Hum, muita informação, ele é a mente cósmica, não é? Portanto, está-te sempre a mandar informação. Mas se esse Neptuno também não estiver coerente e treinado, por exemplo, através da meditação, ou através da hipnose, ou outra técnica qualquer, tu vais receber muita informação, mas depois tu não vais perceber. meu Deus, isso ressoa tanto. Então, por exemplo, uma meditação, algum tipo de prática que te ajude a enraizar mais, para esse posicionamento que tu tens, os melhores trabalhos que tu podes fazer é o trabalho com o chakra da raiz e com o chakra da coroa, Uhum, porque é através do da coroa que vem a informação. Eu acho que é, sem dúvida, dos melhores trabalhos que podes fazer. uhum. Obrigada, obrigada, Ana, faz todo o sentido, sim. Nada? Enraizar Mais alguma pergunta? também o da coroa e o do coração, porque o chakra, a intuição depois também está muito ligada ao chakra do coração. Sem dúvida. De- E ter isso em equilíbrio, sim. Tanto que se tu fores ver o da coroa e o da raiz, a energia encontra-se onde? No coração. Tu, se É, tiveres muito na mente Urano, tu não vais conseguir, e não tiveres enraizada Capricórnio,
tu vais receber informação, mas tu ainda vais perceber, não há um filtro. É, é isso que tem acontecido um bocado até agora e realmente já desde o ano passado eu comecei a tomar consciência e este ano estou a integrar. É Certo? isso, tal e qual. Uhum. E isto começou aí a ser mais, a ficar mais presente, se calhar ali a partir de 2008. Não sei se tinhas alguma consciência disso ou não, ou se lembras de alguns movimentos, de algumas dinâmicas presentes na altura, mas a partir de 2008, que foi na altura que o Plutão entrou em Capricórnio, ele passou ali na tua casa 4. Portanto, mexeu ali, movimentou ali muita coisa. Se calhar não foi logo, não sei quantos graus já tinhas esses planetas, mas já a partida, ali entre Acho 2008 e 2023, 24, aproximadamente. Depois ele entrou em Aquário. que foi quando recebi o meu primeiro cão, quando encontrei a Sayuri foi 2008. Ai, que engraçado. Olha, É, aposto que ela veio aqui com um propósito muito interessante, porque bateu aí de frente com a altura em que o Plutão entrou em Capricórnio. pá, eu tinha 16, mas sim. Transformações e tudo mais. Geralmente Muito. vem sempre para ajudar em algum processo mais complexo e Uhum. ajudar-nos a trabalhar com o amor incondicional, que é o que eles sabem fazer melhor. Tal e qual. Obrigada, Ana, fez todo o sentido. Ora, Obrigada. essa é alguma coisa disto. Aqui a Célia, o meu Netuno faz quadratura na casa 4 à Lua em Virgem. O teu Neptuno, mas é a Lua que está na casa 4 ou é o Neptuno que está lá? Em que casa é que eles estão? Portanto, se é uma quadratura ou um está na casa um ou na casa 7 ali próximo dessas casas. Exato. Sim, a Lua está na 4 e o Neptuno está na casa 7. As quadraturas são sempre aspectos de tensão, ou seja, tu podes ser uma pessoa muito intuitiva, mas tens que ter algum cuidado para não entrares na confusão mental. Esse aspecto às vezes pode trazer confusão mental e alguma falta de clareza, né? Porque as quadraturas são aspectos de 90 graus de tensão e por vezes o Neptuno em contacto com a Lua, se a pessoa também não tiver cuidado, claro que isto depois depende de outros aspectos também, mas pode fazer a pessoa entrar numa dinâmica em que ela não consegue discernir entre aquilo que é imaginário e aquilo que é a realidade. E ficar muito confusa mentalmente sobre, seja o que é que há de fazer, o que é que ela sente. Por vezes isto acontece, mas depois tem que haver aqui outras dinâmicas no mapa que confirmem esta afirmação. Tem um que se diga, os gêmeos, a dualidade dos gêmeos, eu sei como é que são gêmeos. Não é fácil, não é fácil, mas o ponto de saída dessa quadratura, por teres a lua em virgem, passa um bocado por tu trazeres alguma ordem ao caos. É isso que faz essa lua ficar nutrida. Quando tu fazes isso, trazes ordem ao caos, a tua lua nutre-se e tu própria sentes isso. Acho que é o trabalho mais digno que tu podes fazer com essa quadratura, é trazer essa ordem novamente ao caos. Agora, Ana, desculpa. sim, sim, Posso andar Anabela. aqui a fazer mais uma pergunta? Sim, sim. Não sei se fez Vem sentido, aqui, Celinha, mas já me dizes, está bem? Diz, Anabela. vem neste sentido, agora que estavas a falar das quadraturas, e eu estava aqui a ver que eu tenho este Neptuno, que está em Sagitário, Sim. faz quadratura com dois planetas, Mercúrio e Júpiter, porque eu tenho Mercúrio muito próximo de Júpiter. Uhum. E então este Neptuno faz quadratura com esses dois. E eles têm que seguir em casa. O Mercúrio e o Júpiter estão em Peixes, na casa 6, E o Neptuno está. na 3. Isso também às vezes pode trazer esta dinâmica que a Celinha também tem. Estavas a falar em tensão. Ele Uhum. vai-me levar atenção ao Mercúrio e ao Júpiter, é isso? Há aqui no teu caso, há uma tensão entre Mercúrio e o Neptuno e Júpiter e Neptuno. É uma Sim, tensão diferente desta da Celinha, porque a Celinha tem a Lua. Mas o Mercúrio em tensão com o Neptuno muitas das vezes pode levar ao auto-engano.
ou percepções que tu tens sobre a realidade que não correspondem à realidade. E o Júpiter aí exagera um bocado isso. Isso pode explotar alguns receios e anseios de tu, por exemplo, comunicares, de tu falares aquilo que sentes, ou seja, de falares a partir do coração. Às vezes isso pode ser difícil. Não é à toa que o Mercúrio ele está muito associado aos nossos processos mentais. Então, o que é que esse Netuno está aqui a fazer? Ele está a dissolver, está a ajudar a dissolver todas as crenças que tu tens com relação ao teu valor, com relação àquilo que tu és, à tua forma de comunicar, à tua forma de ligar, de te ligares com os outros. Às vezes, ligar-te com os outros a um nível profundo pode ser difícil, também com esses aspectos assim. É como se, ou das duas, uma, ou tu ficasses muito à margem e não abrisses muito, ou tu sentisses isso dos outros. Quase como se vocês, entre tu e alguém, ou alguém e tu própria, tu sentisses aqui uma dinâmica de ou eu ou aquela pessoa não se estão a abrir na totalidade. E ficasse aqui uma névoa neptuniana. Essa quadratura também pode levar a enganos. Por exemplo, pessoas enganarem-te, dizerem-te uma coisa e afinal é outra. Tu própria caíres nos teus próprios enganos, enganaste a ti própria. Esse Neptuno aí é engraçado, que esse Neptuno aí em quadratura com Júpiter pode também dar aqui, isso na casa 6, não é? Pode também dar aqui algumas questões do foro mental, ou seja, a ansiedade, podes ter aqui muita tendência para a ansiedade. Peço desculpa que a minha voz já está a falhar. Muita tendência para a ansiedade, para processos mentais mais tensos. Isso às vezes pode dar muito para aí também. Não sei se faz sentido, Anabela. Todo, Ana, todo o sentido. Tudo, tudo. Todo o sentido. Não é fácil ter isso Mesmo. na casa 6 também, por causa disso. Sim, muito obrigada. Ai, tanta ficha a cair. Tanta, O ponto de tanta. saída dessa quadratura, sabes qual é que é? É tu conseguires fazer uma conexão entre a tua mente e o teu coração. Geralmente é basicamente esta a dinâmica com todos os Neptunos. Porque se a pessoa ficar muito na mente, ela não sente com o coração. Se ela ficar muito no coração, falta no discernimento da mente. A parte analítica que é sempre importante. Portanto, no fundo, conectar as duas coisas, que é sempre importante. Quer queiramos, quer não, nós estamos aqui na Terra, precisamos da nossa mente e ela é uma ferramenta muito importante. Olha, muito obrigada. Nada. Portanto, pensar com o coração é mais ou menos isso. É mais por aí, é o ponto de saída. A Celinha diz, obrigada, minha querida, entendi sim, estar conectada. É isso mesmo, Celinha. Porque essa quadratura com a Lua é uma quadratura que também se ameniza, sabes muito com o quê? Com meditação, com qualquer coisa que te ajude a conectar com esse lado subtil da vida. Porque tu às vezes podes não te aperceber, mas tu às vezes, quando tu tens uma lua racional, que é uma lua mercuriana, que é uma lua em virgem, tu às vezes podes querer ir muito para o mental, ou das duas uma, ou estás muito no mental ou estás muito no coração, e depois não há este discernimento também que eu acabei de falar agora. Portanto, haver esta conjugação assim é sempre importante. Em Aquário, eu sei que a Inês tinha este Neptuno, não é Inês? Neptuno em Aquário. Sim, sim, sim. Bora lá, Inês. Olha, este Neptuno em Aquário é um Neptuno muito importante e muito interessante também, porque é um Neptuno que está muito associado ao coletivo. Portanto, geralmente estas pessoas com este Neptuno vêm trabalhar muito com o coletivo. E é um Neptuno também, por ser tão empático e tão sensível, que se às vezes a pessoa não tiver cuidado, acaba por sentir muito as dores do mundo. Porque é muito empático, está muito conectado com o inconsciente coletivo, então muitas das vezes a pessoa
de uma forma ou de outra, acaba por estar um bocadinho à margem nesse sentido. Portanto, no sentido em que estou tão conectada com tudo que por vezes até me desconecto de mim própria. Portanto, é importante para um Neptuno, que é um Neptuno em ar, que Aquário é ar. É muito importante para um Neptuno em ar trazer um bocadinho de volta a vibração do signo oposto, que é Leão. O signo de Leão traz-te de volta, ajuda-te a trazer-te de volta para o eu. Enquanto que é um Neptuno muito conectado com o coletivo, e isso é muito bom, mas também ficares muito lá também te faz, digamos que, carregar um pouco o mundo às costas. Então é muito importante para um Neptuno em ar saber discernir que tipo de informação, que tipologia de informação é que consome. Que tipo de grupos é que te associas? Essa parte é muito importante, porque esse tipo de grupos vai-te ajudar a crescer, vai-te ajudar a evoluir e a trabalhar mais com este amor incondicional. Por exemplo, eu associo muito este Neptuno a pessoas que gostam muito de fazer voluntariado e ajudar outras pessoas, se calhar, a ganhar coisas que o dinheiro não compra. Voluntariado é a melhor coisa para este Neptuno. Faz sentido, Inês? Muito. Bom. Sim, 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 faz super sentido. Relativamente até mesmo a tomar um bocadinho as dores do mundo mesmo, não só das pessoas que me rodeiam, mas do mundo, de lá está, tudo o que seja causas humanas mexem comigo e é uma realidade que faz muito sentido mesmo. Exatamente, Inês, porque o teu Neptuno, ele é um Neptuno que está muito conectado com causas humanitárias, daí eu ter dito que é um Neptuno que gosta muito de ajudar os outros, gosta muito de auxiliar os outros, daí eu ter colocado aqui causas humanitárias, era suposto estar aqui humanitárias, devo me ter enganado. Canaliza a tua visão para essas causas, porque é isso que vai fazer este Neptuno crescer e evoluir. Exato, exato. E até mesmo relativamente aos grupos, uma coisa que eu tenho dado conta é que realmente cada vez mais eu percebo que todos nós precisamos uns dos outros porque sozinhos nós não conseguimos. E até mesmo dada a circunstância que nós vivemos e tudo mais, eu acho que essas causas humanitárias e essas minorias e tudo mais acabam por mexer connosco que temos Neptuno e Aquário, não é? Porque lá está, acabamos por conseguir nos pôr nos pés dos outros. É essa tal empatia Isso, e sentimos muito, muito isso mesmo. mesmo. E o Neptuno em peixe também é um bocadinho assim também. O Sim, Neptuno já não sim. está em peixe, geralmente o Neptuno em peixe é dos miúdos, das crianças. Crianças, algumas adolescentes já. O Neptuno em Aquário ele entrou em Aquário ali por volta dos anos 2000, por volta disso. Se calhar 1900 e qualquer coisa também já estava em Aquário. Mas depois ele entrou em peixes, ali para aí em 2008, 2009, já não me recordo muito bem, portanto alguns hoje adolescentes, outros crianças, portanto, têm este Neptuno em peixe. O Neptuno em peixe também é muito assim. Mas a melhor forma de trabalhar e de dar esse amor incondicional aos outros é exatamente isso que tu falaste. Todos somos importantes, não é? E é importante nós ajudarmos cada vez mais os outros e afiliarmos a essas causas humanitárias e que têm boas intenções, claro, porque há muitas organizações que infelizmente, Sim, sim, sim. pronto, E cada vez mais também começamos a ver isso. Com este Saturno em Peixe que passou, nós vimos muita estrutura também a ser abalada e ao longo do tempo nós vamos começando a ver. Mas é verdade, é termos a consciência e termos a noção do que é que apoiamos, com quem nos associamos, isso. mas lembrarmos que precisamos sempre todos uns dos outros. É verdade. Eu acho que isso é o que define este Neptuno. Eu por acaso eu reparei que no meu mapa eu tenho também o meu Neptuno em quadratura com o meu Júpiter Júpiter, ok. Tens o Júpiter em que signo? em Touro e ele está juntinho aqui ao meu Saturno também em Touro. Ah, então tu vês para quebrar estruturas. Pois! Isso às vezes pode não ser fácil, porque dependendo da casa em que eles estão, a gente já vai falar agora das casas, mas dependendo da casa em que eles estão, tu vens para quebrar estruturas, sobretudo aqui estruturas que já tiveram o seu timing. Ou seja, Ok. tens aqui o Neptuno em Aquário, é assim, é visionário. Quem sabe, e eu já vi esta frase a algures,
que diz mais ou menos assim: se tu não te identificas com o mundo em que vives, então se calhar é porque vieste criar um mundo novo. Isso é essa quadratura que tu tens. Sim, Tu sim, às sim, vezes entras em choque com a autoridade e com a estrutura que existe no mundo agora. sim. Aham, aham, sim, Portanto, tu muito. deves ajudar a dissolver isso com a tua mente visionária. Isso é Neptuno em Aquário. Eu muitas das vezes, eu, por exemplo, até mesmo com a minha mãe, quando eu lhe falava de certas coisas, eu dizia-lhe, eu não encaixo neste mundo, eu não consigo compreender porque é que eu não consigo encaixar, há coisas que não parece não, pronto. E tudo o que tu disseste foi exatamente isso. Deu-me aquele flash de memória, pronto, Do fez muito passado. sentido, mesmo. Bom, e também é uma boa quadratura para tu começares a confiar mais em ti. Ok, Esse Saturno em Touro, esse Júpiter em Touro, às vezes pode estar um bocadinho associado à escassez e a pensamentos de escassez. sim, Esse Neptuno vem ajudar a dissolver isso. ok, boa, boa, boa. Mesmo que em quadratura pode ser um bocado difícil porque é uma quadratura, né? Portanto, vais até te desprenderes dessa quadratura, tinha que ver depois das tuas progressões, mas até tu te desprenderes dessa quadratura, tu vais sentir assim algumas dificuldades mesmo para, por exemplo, para te sustentares a nível financeiro ou a nível de outras questões assim que estejam relacionadas com a segurança. Até te desprenderes dessa quadratura, podes sentir algumas dificuldades para, por exemplo, te sustentares a ti própria e teres aqui o teu próprio rendimento, por exemplo. Faz muito sentido. E É como a Anabela diz, são fichas a cair mesmo. é só fichas, fichas. É exato. Tá bom. Obrigada, obrigada. Obrigada, Inês. Agora, Neptuno em Peixe, não sei se há aqui alguém que tem algum sobrinho, provavelmente o vosso sobrinho tem Neptuno em Peixe, porque isto aqui é o Neptuno teve em Peixe aliás, sim, ele teve até em Peixe até o mês passado, se não me falha a memória, não sei se ou foi este mês de maio. Acho que ele entrou este mês de maio ou no final do mês anterior, já não me recordo muito bem. Portanto, ele teve em Peixe durante muitos anos. Não me recordo se ele entrou em 2009, se foi em 2010. Portanto, vocês têm algum sobrinho? O meu irmão Carneiro tem Neptuno em Peixe. Pois. Então, Inês, olha, vê lá se isto faz sentido. Não sei que idade é que ele tem, mas vê lá se faz sentido. É um peixe, é um Neptuno em Peixe, portanto, é um Neptuno em domicílio. Está muito associado às crianças índigo, às crianças cristal, aquelas crianças que têm aqui uma intuição, uma sensibilidade diferente na vida. É muito comum pessoas e crianças com este Neptuno lembrarem-se das vidas passadas. Porquê? Porque o Neptuno em Peixes tem a capacidade de aceder a essas linhas do tempo, a separar estes véus, a ir de encontro a essas linhas de tempo e a ter aqui mais conhecimento, se calhar até sobre aquilo que não é assim tão visível. Faz sentido, Inês? Não sei se notas isso no teu irmão. Sim, sim, agora ele está numa idade que está assim, pronto, ele está na adolescência, tem 16 anos, Pois. 17 já, 17, sim. Mas ele no início, quando era mais novinho, a minha mãe até frequentava um círculo de Reiki e a senhora que facilitava o Reiki, ela chegou a dizer que o meu irmão era uma criança cristal, porque ele também ia e ele adorava as meditações, ele sentia-se mesmo super bem e ele notava-se que ele tinha e tem uma experiência diferente. Uhum. Mesmo, então fez sentido, fez. Por mais que ele seja carneiro e seja assim mais impulsivo e não se queira às vezes tão ligar àquela intuição e espiritualidade, eu sei que está presente nele. Sim, a sensibilidade Sim, mesmo. é engraçado dar a dizer isso porque eles são muito sensíveis e eu aconselho sempre a pessoas que conhecem crianças ou adolescentes, não é, como disse, com esse Neptuno, a frequentarem esse tipo de sítios e a fazerem esse tipo de coisas, seja meditações, seja o que for. Vai ajudar muito pessoas com esse Neptuno. A Sim, sério. sim, sim. Desculpinha, estavas a falar disto. Ai, não, 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 não. Não, não diz, eu acho que ias dizer qualquer coisa. Não, não, era mesmo, faz muito sentido, é realmente uma questão de sensibilidade. Tanto que eu escrevi aqui, desenvolve limites saudáveis sem negar a tua sensibilidade. Durante o processo confia sempre na intuição, mas não te percas, às vezes também pode acontecer isso. Como eles recebem muita informação e estão muito conectados com o campo, por vezes até pode, se não tiverem os pés bem assentes no chão, pode levar à loucura até. Em Sim, casos mais devagar. extremistas. Atenção, não estou a dizer que agora toda a gente com Neptuno em peixe vai ficar um bocadinho louco, não. Tem a ver com o discernimento. São pessoas que precisam mesmo de ter os pés bem assentes no chão
porque eles recebem muita informação, eles são antenas parabólicas, autênticas antenas, e se não tiverem essa dinâmica, essa linha ténue bastante trabalhada, às vezes pode dar nisso. Obrigada. Obrigada, Inês. E a Celinha também, fez sentido, Celinha, o filho dela também tem. Não sei que idade é que ele tem, mas espero que tenha feito sentido, porque o teu irmão Inês e o teu filho, Célia, são antenas parabólicas de informação. Vamos passar aqui para as casas, enquanto a Celinha diz alguma coisa. Não sei se ela tem aqui mais alguma pergunta ou não, mas espero que tenha feito sentido. Vamos para as casas, ou seja, onde é que isto pode acontecer, esta dinâmica neptuniana? Tem 8 anos, ele é muito sensível, empático, pô, é normal. São crianças muito sensíveis, portanto eu aconselho pessoas que têm filhos com esses Neptunos assim, irmãos, seja o que for, independentemente da idade, claro que quando são crianças é muito mais fácil de trabalhar isso, digamos assim, mas aconselho sempre a terem alguma atenção, porque eles sentem muito e absorvem muito também, então proteger muito essas crianças, esses adolescentes, porque se eles se sentirem assim desprotegidos, eles sugam muito o que está no meio ambiente, porque eles são esponjas também. Eles, como têm este senso de amor incondicional muito forte, porque é peixes ali a funcionar em Neptuno, por vezes querem apaziguar as dores do mundo, as dores do inconsciente coletivo, as dores que estão na cloud, digamos assim, na parte energética da vida. Então, muitas das vezes, e assumem as dores, pois. Há esse perigo também, há esse perigo. Portanto, aconselho sempre pessoas que têm este Neptuno ou que conhecem alguém com este Neptuno a ajudarem essas crianças a trabalharem essa sensibilidade, a protegerem-se também a nível energético, que é importante. Agora às casas, vamos lá aqui às. Obrigada, eu, Celinha. Vamos aqui às casas. Ora, diga-me uma coisa: há aqui alguém que tem um Neptuno na casa 1? Neptuno na casa 1 é um Neptuno muito interessante também. Dissolve aqui a personalidade. E é chamada a usar a sensibilidade como farol. Mas pronto, se não têm este Neptuno, ou se conhecem alguém com este Neptuno também. Pronto. Neptuno na casa 2. Alguém tem esse Neptuno aqui? Se calhar não também. Não? E na 3, eu acho que havia aqui alguém com esse Neptuno. Eu? É a Anabela. Sim. Anabela, transforma a tua mente, as tuas palavras no instrumento de Vê, tal e criação. qual, vê como está tudo encadeado. É Está tudo. sintonia perfeita. Sintonia perfeita. Vê as fichas. Zing, 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 zing. Tudo a cair. Incrível. Incrível. Tão bom porque este Neptuno aqui é um Neptuno muito interessante, sabes? É um Neptuno muito intuitivo, porque é um Neptuno que está numa casa mental. Então é chamado aqui a usar as palavras, o dom da palavra. A Inês já também, mesmo junto ao fundo do céu, mas ainda está na 3. Exatamente, Inês. Olha, tu tens aí ainda mais aqui a questão de estar junto ao fundo do céu. A Anabela tem na 3 mesmo, mas a 3 é isto. Vocês têm que perceber que a vossa palavra, a vossa voz tem poder. A vossa voz, a frequência da vossa voz é importante. E é muito comum pessoas que têm este Neptuno aqui, em alguma fase da vida, terem sentido, vou dizer assim desta forma, terem sentido assim um pouco ETs, porque também são antenas parabólicas, sentem tudo à volta, e às vezes há uma coisa muito interessante deste Neptuno, que é, eles quando vão falar as coisas, é uma coisa muito interessante, porque eu conheço muita gente com este Neptuno aqui, eles quando vão falar as coisas, se a pessoa não os conhece, às vezes a pessoa pensa assim, mas o que é que esta pessoa está para aqui a falar que eu não estou a perceber nada do que ele está aqui a falar. Então é muito confuso, às vezes, ter um Neptuno aqui, porque a pessoa às vezes sente que não é ouvida, sente que não lhe percebem e que não a compreendem. O modo de saída para este Neptuno é ela passar uma frequência de amor incondicional para tudo o que está à volta dela,
sobretudo se essa pessoa tem irmãos, nutrir aqui um amor incondicional, sobretudo com os irmãos, com tios, tias, porque a casa 3 está associada a esses familiares. E, sobretudo, nutrir aqui um amor incondicional e utilizar essa frequência a favor da voz, a favor da mudança, a favor dessa frequência que é tão poderosa, que é a nossa garganta e aquilo que é limite. Faz sentido, Anabela e Inês. Todo o sentido. Mesmo, Ana. É importante estar as fichas caírem, porque vocês também nem imaginam a quantidade de fichas que me caem quando eu própria faço estes tipos de webinars. Porque eu também estou a trabalhar de forma indireta, isto também em mim é sempre muito interessante, estes espelhos todos estão aqui a acontecer. Também eu me sinto assim, às vezes, que as minhas fichas também caem. Muito bem. Catarina. Diz, Inês. Desculpa. Eu só queria dizer uma coisa. Eu estou realmente como a Anabela. É as fichas mesmo a cair. Porque essa situação que disseste, nós não, às vezes sentirmos mesmo que não nos compreendem, Sim. é tão real, porque nós sabemos que estamos a falar como devemos falar, passar a mensagem como devemos passar, porque é a nossa forma de o fazer e é isso que nos torna especiais, não é? Mas parece que há pessoas que não têm de nos compreender. É Dizem de isso. outra forma, não sei. É isso. Sabes, achei muito interessante teres tocado nesse ponto, porque uma das vias de libertação desse Neptuno é a pessoa aceitar essa situação a um nível tão incondicional que ela, a partir daí, se possa libertar ainda mais dessa questão, porque a verdade é que é esta: vocês vão passar muito por isso e não vos vou dizer que se calhar vocês um dia não vão sentir isso, ok? Podem continuar a sentir, mas o modo de aceitação incondicional está tão presente na casa 3 que vos pede assim: vocês nem sempre vão ser compreendidos e está tudo bem. Exato. É este mote que vocês têm que fixar na vossa mente, porque a casa 3 é associada às gêmeas, não é? É associada a Mercúrio, portanto, vocês têm que fixar em vocês, na vossa mente, isto de uma tal forma que vocês dizem assim: sim, realmente nem toda a gente me compreende, nem toda a gente percebe o que eu falo, nem toda a gente me escuta, está tudo bem. Quem me escuta, quem me percebe, a mensagem chega. Quem não percebeu, quem não escutou, se calhar a mensagem não era para ter chegado ali. Portanto, é vocês chegarem a um nível de paz incondicional de tal forma convosco que vocês ficam assim, a sentir esse amor incondicional e a emanar essa vibração não só para vocês, mas para os outros. Ana, Transformador mesmo. isso tem que ser muito trabalhado. Muito. Ainda por cima que a Anabela Muito esteja em trabalhado. quadratura com Mercúrio. Sim, muito trabalhado. A Celinha também diz: pois é, Celinha. A tua filha, ela é muito inteligente. Geralmente as pessoas que têm este Neptuno aqui são pessoas muito inteligentes. É como quem tem. Obrigada, eu, Inês. As pessoas que têm, por exemplo, um grande na 3 também geralmente são muito inteligentes, porque captam as coisas, sentem as coisas muito. Às vezes até é difícil discernir, mas geralmente são crianças, miúdos muito especiais, pessoas muito especiais, porque têm esta sensibilidade. O Neptuno na 3 é este planeta sensível, que às vezes diz coisas que ninguém os compreende, porque eles acedem a campos de tal forma subtis que às vezes quando vão falar as coisas as pessoas ficam: mas o que é que esta pessoa está para aqui a falar? Isto é Neptuno na 3. Mas é a realidade. Vocês acedem mesmo a campos de informação que se calhar os outros não acedem, por isso é que eles não vos percebem, não estão lá. Portanto, é de vocês também cultivarem devido a isso e terem isto em mão e presente, de que vocês acedem a coisas que se calhar os outros não acedem. E quando vão falar, claro que os outros não vão perceber porque não estão nesse campo, a aceder a esse campo de informação. Então é cultivarem esse amor incondicional, né?
não só para convosco, mas com as pessoas à vossa volta. Vamos embora. Catarina, Neptuno na casa 4. Ai, Catarina. Obrigada, Anabela. Obrigada a todos. Catarina, Vem o karma, Neptuno. vem É, o karma. Catarina, bora lá. Este Neptuno aqui, Catarina, é um Neptuno que vem fazer aqui um trabalho muito profundo com o clã. Vens trabalhar muito com o clã, com as memórias do clã. Dissolver karma, dissolver dores, e tudo o que foi abafado pela ilusão. Estás a ver aquelas coisas quando tu trabalhas, e vais fazer, por exemplo, uma constelação familiar e descobres ali coisas que nem tu própria tinhas consciência. Isto é o teu Neptuno a funcionar. Pois. Ele Uhum. faz-te ter esta consciência e aceder a campos de informação que se calhar os teus antepassados não conseguiram. Portanto, é esta estrutura mental, esta estrutura que tu tens, mesmo a nível físico, mental e psíquico, que te permite ir a fundo nas coisas, se calhar sem te estruturares muito. É como se o Neptuno te segurasse, dissesse assim: vai trabalhar estas coisas que doem, porque tu tens estrutura para isto. Isto é o teu Neptuno na 4. Oh, isso é bonito. Sim. Foi, por acaso, desceu-me agora. Informações que deixam. É mesmo isto o É. Neptuno na 4. Trabalhar aqui com as raízes, com o clã, com a base, tudo aquilo que não te traz segurança é dissolvido por Neptuno, até chegar àquilo que é, para que tu possas chegar àquilo que é realmente importante para ti e para que tu possas chegar àquilo que realmente te traz segurança, e não são coisas materiais, como Capricórnio gosta. São outras coisas. É uma segurança espiritual, é uma segurança que vai além daquilo que tu possas possuir. Também é Neptuno na 4. Hum. E é um profundo trabalho com a mãe também, é verdade. Porque Não, eu realmente. Eu sempre soube que a minha casa 4 era muito importante. Pronto, lá está, tenho a Lua, ah, ah, Urano, Neptuno hum, e mais não sei o que na casa 4. Pronto, é pois, imensa coisa. Ah, ter essas coisas todas aí ainda dá mais ênfase a essa casa. pois. Ainda dá mais ênfase a esse trabalho emocional, a esse trabalho psíquico, energético. Mas tu tens É aqui. estrutura para isso. O Neptuno traz-te estrutura. E Capricórnio traz-te estrutura para tu trabalhar as coisas que se calhar quem está lá atrás não conseguiu. Portanto, desvendar, dissolver aqui os véus da ilusão das coisas. E o outro planeta era a Lilith, fui agora ver. Ele não é A um minha casa. planeta, por acaso. Mas ainda para mais a Lua Negra. Portanto, vem aqui ajudar-te muito a abraçar as tuas sombras, a abraçar aquela parte mais selvagem que tu tens, a parte que muitas das vezes em ti foi reprimida, não só em ti, mas sobretudo nas mulheres da tua família. Aquilo que esses posicionamentos todos que tu tens para aí na casa 4 dizem-te assim: olha, aquilo que as mulheres da minha família não conseguiram exprimir transformou-se em raiva, transformou-se em ódio, transformou-se em frustração. Então, às vezes, é muito comum tu teres algumas dinâmicas mais tensas, sobretudo com figuras femininas, não só com a tua mãe, que é a tua primeira figura feminina e exemplo de figura feminina, mas com outras mulheres também de fora. Elas acabam muitas das vezes por espelhar aquilo que foi ocultado lá atrás no clã. Por isso é que esse Neptuno está aí para te trazer estrutura. Tens estrutura para ir lá a fundo e dissolver as coisas mesmo que doa. Não é um trabalho fácil, tu sabes. Bem, tive agora mesmo outro momento. Realmente agora percebi a minha casa 4. Era esta chavinha que faltava. Tal e qual. Ainda É a podias sombra. dar mais informação. Não, é mesmo a sombra do feminino, tal e qual, isso que disseste, Ana. Aquilo que as mulheres acabam por não falar,
ficou entalado na garganta, tornou-se em raiva, em ressentimento, tal e qual, tipo, uau. É. Vejo aprender a direcionar essa energia melhor, a criar uma estrutura em que seja possível expressar essa raiva, porque não é, e não são emoções negativas, a gente é que pensa que são. A raiva, por exemplo, ela fala muito sobre limites. Por exemplo, geralmente quando estão a ultrapassar os nossos limites, nós sentimos que é raiva. Sinto-me irritada com isto. Portanto, vem muito ajudar a discernir limites, a colocar as coisas em ordem, aquilo que ficou desordenado, a colocar as coisas em ordem, trazer aqui uma ordem a esse caos e essa dinâmica, muitas das vezes até uh, difícil de compreender, porque a casa 4 é uma casa de alguma forma psíquica. Então, no fundo, é dar aqui uma voz a essas mulheres e, no fundo, estarás aqui, vou dizer assim, desta forma, a curar aqui um clã e uma dinâmica ancestral muito profunda. Isto é a casa 4. Fez Tal e sentido? qual. Ai, não, sério, foi a mesma chave, aquela chave da casa 4 que eu estava à espera. Obrigada, Ana. Já girámos mais uma chave hoje. Completamente, tal e qual, obrigadíssima. Obrigada, eu. Casa 5. Alguém tem o Neptuno na casa 5? Se calhar, eu tinha a sensação que alguém tinha, mas acho que não está aqui a assistir. E na 6, Neptuno na 6. Isto é um Neptuno que vem estar ao serviço. Na 6, eu acho que a pessoa que também tinha esse Neptuno não está por aqui. Tenho a sensação que no grupo havia alguém com este Neptuno. Então, qualquer coisa passamos, tá? Agora, Neptuno na 7. Quem tem Neptuno na 7? Neptuno das relações. Ai, a Celinha, Neptuno na 7. Ai, as relações nem sempre são um mar de rosas, né? Este Neptuno aqui, mas olha, uma boa coisa, uma boa versão neptuniana na casa 7 que eu gosto muito desta dinâmica é um Neptuno que te vem ajudar a discernir muito e a fazer aqui uma seleção da tipologia de pessoas que tu queres e que tu não queres ter na tua vida. Mas claro, numa primeira fase, esse Neptuno, como é que ele vai agir? Ele vai agir muito na confusão. Ou seja, podes, por exemplo, ter aqui uma tendência a atrair pessoas, parcerias, sejam elas românticas ou não, pessoas com vícios, pessoas mentalmente, psiquicamente desequilibradas, dependendo do teu Neptuno, mas na maior das hipóteses, pessoas bastante conectadas com elas próprias, com a sua espiritualidade, com o seu amor. Aqui o Neptuno, sim, muito. Isso agora a mudar. Boa, é isso? É isso. O Neptuno vem-te ajudar a dissolver, está muito associado a vícios, ele vem-te ajudar muito a dissolver aquilo que muitas das vezes te faz entrar, por exemplo, em relações de dependência emocional, psíquica. O Neptuno aqui, se a pessoa não tiver cuidado, sobretudo uma pessoa que tem um Neptuno em quadratura com a Lua, que é o teu caso, pode ter aqui a tendência em permanecer em relações abusivas. Se esse panorama começar a mudar, é um Neptuno que já vai atrair aqui outra tipologia de pessoas, porque a casa 7 está associada a relações. Vais começar a atrair aqui uma nova tipologia de pessoas, mas esse trabalho começa sempre aonde? Em ti própria. Há alguma história na tua família que está aqui conectado um pouco com esta dinâmica de toxicidade, com esta dinâmica de pessoas que se calhar até não são assim muito honestas. Agora, se começares a trabalhar isto a partir do clã, a partir de ti próprio e daquilo que é a tua alma e as histórias da tua alma, vais começar a atrair outra tipologia de pessoas, pessoas mais conectadas com elas, pessoas mais coerentes, pessoas mais amorosas e prontas para te ajudar a evoluir neste planeta. É um bom Neptuno também para te ajudar aqui a discernir aquilo que são, vou dizer assim, pessoas que se calhar têm boas e más intenções. Se bem utilizado este Neptuno é um Neptuno altamente intuitivo, portanto vai-te ajudar nessa questão do discernimento
vícios e instabilidade mental também já está a mudar a energia e a vibração. E exatamente se alinha. Quando essa energia muda, a energia do amor incondicional entra em ação e vai-te ajudar a dissolver muitas dessas questões que se calhar são bastante tensas e que trazem aqui alguma tensão nas tuas relações. Exatamente. Neptuno na seta é muito importante a pessoa fazer um trabalho ancestral também. E com ela própria também. Portanto, que eu disse, escolhe relações com alma, não por carência. E com isso aprende a ver o outro sem projeções, porque isso também pode acontecer. Casa 8, alguém tem? Entendi, querida. Sim, constelações. Exatamente, Sabrina. Exatamente. Ajuda sempre. Vais a fundo nas coisas, dissolves tanta coisa e muita coisa que nem tinhas consciência. As constelações é sempre um bom auxílio. Casa 8, alguém tem? Neptuno aqui. É um bom Neptuno para a pessoa começar aqui a utilizar os seus dons. Vou ter de sair. Uma boa noite a todos. Obrigada, Alexandre. Uma ótima noite. Obrigada, obrigada. Na 8 ninguém tem. Na 9 alguém tem Neptuno na 9? Alguém tem algum Neptuno nas restantes casas que estão aqui? Seja na 10, na 11, na 12? O Luís tem na 11. Boa, Luís. Olha, este Neptuno na 11 é um Neptuno um pouco semelhante a um Neptuno em Aquário. É um Neptuno está muito conectado a causas sociais, portanto, a organizações que têm aqui algum objetivo, por exemplo, vou dizer assim, de ajuda daquilo que é a dinâmica da humanidade. Vou dar aqui um exemplo. Há aquelas organizações que te fazem ganhar aquilo que o dinheiro não compra, não é? Esse Neptuno vem aprender a colocar esse amor em causas maiores. Não é? E há muitas organizações, como algumas que andam aí, que nos auxiliam a fazer esse trabalho e, no fundo, acabamos, depois desse projeto, dessa dinâmica que fazemos nessas organizações, acabamos por ganhar aquilo que o dinheiro não compra. Isso satisfaz muito o vosso Neptuno na 11, assim como a Sofia também tem na 11. Qualquer coisa que vocês possam fazer para ajudar o mundo, para ajudar as pessoas, os grupos, em causas humanitárias, em causas que vão além daquilo que o dinheiro pode comprar, vocês vão estar a ajudar o vosso Neptuno e este amor incondicional a expandir-se nessa casa astrológica. É importante um Neptuno na 11 chegar a muitas pessoas, porque é um Neptuno que vem para ter influência. É um Neptuno que vem ter influência mesmo. E vem utilizar muito o seu amor incondicional ao serviço dos grupos, ao serviço de organizações. A nível de amizades, que é uma casa que também está muito associada a amizades, vocês podem ter aqui uma preferência em ter pessoas ao vosso redor, à vossa volta, que vos inspirem. Não é? Pessoas com histórias inspiradoras que vos tragam aqui, por exemplo, novas visões. Não é? É um Neptuno muito visionário, não é? Gosta muito de ter aqui novas visões das coisas, aprender a ver as coisas de uma forma diferente. Também pode ser no trabalho. Sim, a casa 11 é a casa que vem a seguir à casa 10. E há muitas pessoas que têm Neptuno na 11 que acabam por trabalhar mesmo, o próprio trabalho delas está muito associado a isto por si só também. Às vezes o Neptuno na 10 por si só tem esta dinâmica, mas na 11 também é muito comum as pessoas terem tipos, sei lá, um tipo de trabalho que ajude aquela pessoa a trabalhar este senso humanitário que ela tem. Por exemplo, trabalhos em que as pessoas, por exemplo, façam por exemplo, aquelas organizações, por exemplo, o IRA, organizações que ajudem os animais, que no fundo, mais uma vez, não está associada a ganhos financeiros, isso é mais casa 10, não é? Que é trabalho, mas que advém do financeiro.
A casa 11 é mesmo aquela casa que a gente trabalha, mas tem um retorno que é muito mais elevado e vale muito mais para o coração do que o dinheiro. Portanto, ganhamos coisas que o dinheiro não compra. Mas sim, pode estar associado a trabalho, sim. A pessoa ter aqui uma visão tão grande e uma vontade tão grande de ajudar os outros, que acaba por procurar trabalhos que estejam enquadrados com isso. Muito bem. Fez sentido, Luís e Sofia, que têm este Neptuno? Aqui na 11, por acaso eu gosto deste Neptuno, é um Neptuno bastante humanitário, gosta muito de ajudar. Fez sentido, boa. Muito bem, eu acho que aqui, no fundo, fez sentido, boa, Sofia. No fundo, eu acho que aqui esta dinâmica está muito conectada com isto, com estes Neptunos são sempre todos muito importantes, independentemente da casa em que eles estejam, mas a casa 11 é sem dúvida uma boa casa para se ter Neptuno, porque o Neptuno, como disse, fala deste amor incondicional, portanto, é através deste meu serviço, ou na casa 6 também é muito interessante ter um Neptuno na 6, porque eu, através do meu serviço, da minha capacidade de dar, sem estar à espera de alguém em troca, eu dou incondicionalmente. É sempre muito importante ter isto em mente. Onde está Neptuno, eu tenho que aprender a dar incondicionalmente, eu tenho que aprender a amar incondicionalmente. Bom, espero que isto vos tenha feito sentido. Não sei que horas é que são. Já são 10 horas. Olha, sinceramente já não sei a que horas é que eu marquei o envio de Reiki. Agora estou um bocado assustada. Será que já passou da hora? Não era para as 10h30? Se é para as 10h30, então estamos dentro da hora. Pensava que tinha colocado para as 10. Deixa-me só confirmar aqui, que eu fiquei um bocado assustada. Pensava que não ia exceder este timing. Por mim até pode ser um bocadinho mais tarde, ou um quarto para as 11. 10 Mas e meia. É, 10h30. Não, por acaso 10h30 era a hora que eu tinha colocado, é a hora que me dá mais jeito de fazer. Mas nem estava à claro, espera que fosse exceder este tempo todo, mas pronto. Muito bem, lá deu para fazer tudo e estarmos aqui enquadrados aqui com o timing das coisas, gosto sempre de cumprir. O Luís diz que tem Vênus e Neptuno em quadratura. Uma Vênus e Neptuno em quadratura é um Neptuno que precisa, no fundo, de levar amor incondicional para aquela Vênus, mas é como se aquela Vênus não deixasse. Às vezes é um bocadinho difícil para ti, pode ser um bocadinho difícil para ti, Luís, tu, por exemplo, perdoares. Imagina que alguém errou contigo, fez alguma coisa, todos nós erramos, não é? Mas uma Vênus quadratura com Neptuno, por vezes tem alguma dificuldade em perdoar. Daí ser aqui um trabalho muito profundo também com o amor incondicional e teres que fazer este trabalho muito profundo com este amor incondicional. Espero que tenha feito sentido esta parte. Ia-te dizer mais coisas, mas foi o que senti de dizer. As quadraturas têm muito que se digam. Muito bem. Olhem, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Eu gosto muito de falar de Neptuno, gosto muito de fazer estes webinars convosco e que vocês estejam aqui presentes. Ainda bem que eu não excedi aqui o tempo, assim que terminar aqui, já vou colocar aqui a frequência para nós estarmos todos sincronizados e terminarmos aqui este ciclo, que para mim foi muito especial. Se há chakra que eu gosto muito de trabalhar é o do coração, e este sem dúvida que também foi muito especial, porque tive aqui um grupo também muito especial, embora não estejam aqui todos, mas foi um grupo muito especial que se entreajudou, que esteve lá sempre e que partilhou, no fundo, partilhar também cura e ajuda sempre, não só os outros que estão aqui, quem está aqui, mas também eu que estou aqui deste lado, também gosto e também acabo por enriquecer muito com as vossas partilhas. Obrigada a todos, a Anabela, a Inês, ao Luís, à Catarina, à Célia e aqui às pessoas que saíram entretanto também e a quem não esteve presente e que vai ouvir depois. Muito obrigada a todos e até já 5 minutos. Vamos lá ver. obrigada, Ana. Um Boa grande noite. beijinho a Até todos. Até já. já. Obrigada. Obrigada, Ana. Beijinhos. Obrigada, beijinho, até já. Obrigada, até já. Obrigada, Inês. Bora embora. Trabalhar.
Interromper.